Beleza, fique à vontade. Muito obrigado. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Shun, eu sou professor de mandarim no Centro-Ásia, também já fazem alguns anos, acho que uns 8 anos. E, na verdade, a minha formação é na área da saúde, né? Sou fisioterapeuta, tenho especialização em acupuntura e em osteopatia. Hoje eu vou estar abordando um pouquinho com vocês alguns assuntos e conceitos básicos de como que funciona a língua chinesa. Também citando alguns tópicos históricos, né, para contextualizar vocês em relação à cultura chinesa também, pois, como todos sabem, a sociedade, né, chinesa é uma das mais antigas do mundo. Então, hoje a gente vai abordar os conceitos básicos e panorâmicos da língua chinesa, entender um pouquinho sobre quais são as diferenças dos dialetos chineses, como que funciona o sistema de escrita chinês, como que se deu a evolução da escrita chinesa, a formação de algumas palavras, para vocês entenderem, né, como que funciona mais ou menos a questão da escrita chinesa, né, e também um pouco da parte fonética. Antes de mais nada, então, eu acho importante vocês entenderem, afinal, se vocês querem começar a aprender mandarim, qual seria a diferença entre os termos chinês e mandarim, tá? Então, talvez você já tenha ouvido falar esses dois termos, inclusive a gente divulga nossos cursos, nosso curso como curso básico de mandarim. Mas o que seria, então, a diferença entre o mandarim e o chinês, tá? Talvez vocês tenham essa dúvida também, eu acho importante deixar isso claro desde o início. Então, antes de mais nada, é importante a gente situar vocês em dois aspectos principais. Primeiro é a questão da dimensão territorial. Então, num ponto de vista geográfico, físico mesmo, né, a gente sabe que a China é um país gigantesco, de dimensão continental. É o terceiro maior país do mundo, né? Primeiro é a Rússia, segundo o Canadá, depois a China, depois os Estados Unidos e o Brasil. Então, se o Brasil já é conhecido como um país muito vasto, muito grande mesmo, em que também há bastante variedade cultural e étnica, sobretudo a China, né, que é o terceiro maior país do mundo. Então, podemos, nesse ponto, entender, né, que as pessoas que moram em regiões diferentes, por exemplo, um chinês que mora no norte e outro no sul, bem provavelmente eles vão ter formas de se expressar diferentes, né? Aqui no Brasil, a gente chama de sotaque, né? Ou tecnicamente chamado de regionalismo, em que há, então, variedades e expressões e gírias diferentes que são usados e abordados nessas regiões específicas. No entanto, existe um segundo aspecto envolvido na questão do chinês, que é o aspecto histórico e que, particularmente, eu acho que é o motivo mais importante, tá? Se a gente for analisar a questão histórica chinesa, sobretudo a história da China antiga, podemos perceber que a China não era muito bem unificada como a gente conhece hoje em dia. Existiam vários reinos pequenos que viviam sempre em combate entre si, tá? E esses reinos, tá, que antigamente eram divididos ali no território chinês, eles se equiparavam, né, se parecem muito com os feudos da Idade Média, da história eurocêntrica. Cada feudo tem um território próprio, um soberano feudal próprio, muitas vezes também uma unidade de medida e uma língua específica daquela região. Então, mais ou menos se deu dessa forma também na China. Cada reino tinha, então, uma língua específica, tá? E depois, quando tudo isso foi unificado, deu-se, então, ao surgimento de diversos dialetos, diversas sublínguas chinesas. O primeiro momento em que a China teve essa primeira unificação foi na época da dinastia Qin, com o imperador Qin Shi Huang. Esse imperador, inclusive, foi quem mandou construir a muralha da China, né, que a gente observa aqui no plano de fundo. Ela não foi terminada no mandato dele, mas a construção se deu até milhares de anos depois. Então, ele foi o primeiro imperador, inclusive, Qin Shi Huang. Não é o nome dele, na verdade, é um pronome, tá? Qin é o sobrenome dele, Shi significa início, começo, e Huang é o imperador. Então, ele se auto-intitulou o primeiro imperador chinês. Então, nesse momento em que a gente consegue, então, entender todos esses aspectos que deu, então, origem a essas diversas sublínguas ou os diversos dialetos, conseguimos entender um pouquinho por que
na China existem tantas línguas distintas dentro de uma única nação, tá? E é isso mesmo que acontece. Existem tantas línguas e tão diferentes entre si, em que os chineses, mesmo sendo eles da mesma nacionalidade, falando dialetos diferentes, não conseguiriam se comunicar, não conseguiriam se estabelecer uma comunicação entre si se não houvesse, então, uma língua em comum entre eles, tá? Então, eu acho que aqui é importante destacar a diferença entre sotaque e dialeto. Sotaque é uma mesma língua, porém utilizando expressões, gírias diferentes, enquanto que no dialeto são como se fossem línguas distintas mesmo, com uma fonte histórica em comum. Assim como, por exemplo, fazendo uma analogia meio grosseira, por exemplo, português e espanhol. Vocês percebem uma certa semelhança, mas são línguas distintas, que muitas vezes, se um português for falar com um espanhol, não necessariamente eles vão se entender 100%. Isso, né, com as línguas chinesas também, com os dialetos chineses. Não sei se vocês sabem, mas existem vários dialetos. Hoje em dia, existem mais de 81 dialetos chineses. Ou seja, como se houvessem mais de 81 línguas na China. E como eu comentei, elas são tão distintas, tão diferentes entre si, que não poderiam, né, esses chineses utilizarem desses dialetos diferentes para se comunicarem. Por esse motivo, é importante, né, foi estabelecido ou elegido um dialeto dentre eles para ser a língua comum entre todos os chineses, que é então o mandarim. Podemos dizer então que o mandarim é um dialeto chinês. É um dialeto de uma região específica que nós vamos ver daqui a pouco, que no entanto foi elegida como a língua oficial e comum entre toda a população chinesa, continental e extracontinental também, porque sabemos que existem outras nações, né, extracontinentais que também são sinófonos, né? Ou seja, que também falam o mandarim. Vamos aqui, então, ver alguns dialetos de exemplo, que são os mais importantes ou os mais conhecidos, né? Talvez vocês já tenham ouvido falar. Primeiro aqui a gente tem o cantonês, né? Que é falado na região de Cantão, Hong Kong, Macau, né? Cantonês é um exemplo de um dialeto chinês. Inclusive, muitos filmes chineses, né, são em cantonês, sobretudo filmes de Kung Fu, talvez vocês já tenham ouvido esse dialeto. Xangainês, né, um outro exemplo é o dialeto de Xangai. Taiwanês é o dialeto de Taiwan. Sichuanês, falado em Sichuan e Chongqing, também é dito em algumas regiões centrais da China. Hakka, falado no sudeste da China e também em algumas regiões montanhosas de Taiwan. Aqui no último exemplo, né, como eu comentei, existem mais de 81, aqui eu só elegi alguns mais importantes. O último aqui que eu destaquei, mas que está por último, embora não seja o menos importante, é o mandarim. Mandarim é, então, um dos dialetos chineses. Na verdade, é o dialeto da região da capital chinesa, né, de Pequim, e ela foi escolhida como a língua oficial. Se ela é a língua oficial, todos os chineses que são alfabetizados devem aprender e devem falar o mandarim, tá? Se a gente for pensar de um ponto de vista genérico, se a gente vai para um determinado local, faz sentido a gente aprender a língua daquela região, não é? Então, por exemplo, se eu vou para Xangai, será que vale a pena eu aprender xangainês? Então, como eu falei, numa uma lógica superficial faz sentido, né? Se eu vou para lá, eu aprendo aquela língua. No entanto, no contexto chinês, isso não é muito vantajoso, porque saindo daquela região, né, do limítrofe ali de Xangai, provavelmente eu não vou conseguir mais utilizar para me comunicar com os outros chineses. Então, por que não aprender o mandarim, que teoricamente em toda a região chinesa você vai conseguir utilizar para se comunicar? Isso não somente para China continental, mas também para outros países que também são sinófonos. Então, aqui eu vou citar alguns exemplos de outros países que também, né, falam mandarim ou têm o mandarim como uma das línguas oficiais. Então, por exemplo, Taiwan, Singapura, Malásia, Macau, Hong Kong, todas essas regiões, né, também falam o mandarim. Por esse motivo, a língua chinesa já é a língua mais falada do mundo, né? Não sei se vocês sabiam. Normalmente, quando a gente fala a língua mais falada, as pessoas falam e pensam no inglês, se não no inglês, no espanhol. Mas, na verdade, há muitos anos já é a língua chinesa a língua mais falada do mundo. Porque se você pegar só a população chinesa, que até 3 anos atrás tinha 1,38
bilhões de pessoas, né? Mais a população de outras nações, né, extracontinentais. Isso aí já chega, acho que, quase 2 bilhões. Eu acho que hoje em dia já passou de 2 bilhões. Então, muita gente nativa, né, falando mandarim. Fora, né, sem considerar outras pessoas, né, os outros ocidentais que tenham aprendido mandarim como a segunda, terceira língua. Então, acho que aqui, só para resumir mais um pouquinho, a diferença entre chinês e mandarim. Chinês é um termo muito genérico, que abrange várias línguas. Mandarim é um dialeto, é uma das línguas chinesas, que, no entanto, é a língua mais importante porque é a língua oficial, a língua padrão e a língua comum entre todos os chineses e falantes de chinês, tá? Ok. Agora vamos entender um pouquinho sobre o sistema de escrita chinês, que é tão assim, digamos, valorizado também, bastante contemplado, sobretudo, pelos ocidentais. Inclusive, muitas pessoas tatuam, né, caracteres chineses, às vezes errado, mas devido a seu valor estético, né, devido a essa questão histórica, essa carga semântica que cada um dos caracteres carrega consigo. Então, vamos entender um pouquinho como que funciona. Muitas pessoas não entendem, aí falam aqueles palitinhos, aqueles rabiscos lá, tá? Então, vamos entender como que eles surgiram e como que funciona. Antes disso, vamos entender um pouco a diferença entre a língua portuguesa, no quesito de escrita, e a língua chinesa também, tá? De um ponto de vista bem superficial, como que nós, no português, conseguimos representar graficamente as ideias e conceitos que a gente quer expressar? Normalmente através de letras, né? E essas letras, elas são finitas e formam, né, um conjunto de alfabeto. Essas letras que compõem o nosso alfabeto possuem um significado? Pensem aí. A, B, C sozinhos significam alguma coisa? Não, né? Eles vêm para representar um som. Por esse motivo, o alfabeto que nós usamos no português é chamado de alfabeto fonético. A partir do momento em que a gente utiliza dessas letras para estruturar uma palavra, ter uma determinada sequência de letras formando uma palavra, esta palavra aí sim vai nos indicar um significado. Essa palavra aí sim vai ter uma carga semântica. Enquanto que no chinês isso não ocorre, pois não existe um alfabeto chinês, tá? Em vez disso, no chinês, no sistema de escrita, nós utilizamos um sistema de representação simbólica. Ou seja, utilizamos de símbolos para representar os conceitos e as palavras que queremos expressar. E o símbolo automaticamente já consegue nos indicar o seu significado. Então, vamos ver aqui alguns exemplos de símbolos, não em chinês, alguns símbolos que vocês já conhecem, tá? Por exemplo, um coração. Essa imagem, essa figura do coração é um símbolo, porque é uma imagem que automaticamente nos indica ou nos transmite o seu significado automaticamente. A carga semântica, ela consegue, né, nos transmitir praticamente na hora quando a gente bate o olho. Coração, o que normalmente, né, vem à nossa mente? Normalmente a ideia de amor, afeto, compaixão, carinho, né? Esse símbolo aqui, né? A gente olha esse símbolo, já vem a ideia de dinheiro, finança, economia, né? Aqui é o símbolo do macho, do masculino, né? Não, desculpa, do feminino, da mulher, né? É o espelho de Afrodite, o Vênus, que é a deusa do amor, deusa da beleza e símbolo da feminilidade. E aqui a gente tem o escudo e a lança de Aquiles, que era um herói grego, representando, então, essa ideia de virilidade e masculinidade. Então, esse é o símbolo do homem. E aqui, né, como outro exemplo de símbolo, a gente tem uma placa de trânsito. Não sei se vocês repararam, na verdade, grande parte das placas e as sinalizações de trânsito utilizam de símbolos para estabelecer uma comunicação com os condutores, tá? Se a gente for pensar, os símbolos, como a gente viu no slide anterior, eles conseguem nos transmitir o significado praticamente instantaneamente. Por esse motivo, né, a utilização de símbolos nas placas de trânsito. Então, esse símbolo aqui representa uma proibição, uma advertência, uma proibição, por exemplo. E aqui é um símbolo também, uma placa de trânsito, que é uma seta com curvas, indicando que o caminho mais à frente vai ser sinuoso, cheio de curvas. Imagine, está escrito assim,
Tome cuidado, daqui a 800 metros haverá uma curva muito sinuosa. Se a pessoa está dirigindo muito rápido, acho que nem dá tempo de ler tudo isso, né? Então, por que não utilizar de um símbolo, uma imagem que a gente já consegue entender o seu sentido automaticamente? Bem provavelmente, esta placa estaria em cor amarela, porque representa advertência, essa cor. Então, todos esses fatores, né? Esses itens, cor, símbolo, imagem, eles conseguem nos transmitir, conseguem nos estabelecer uma comunicação com o interlocutor, utilizando de uma linguagem, um recurso não verbal, tá? Então, é mais ou menos assim que se surgiram os caracteres chineses, através de símbolos e não de um alfabeto. Então, basicamente, para uma palavra, um conceito, os chineses criaram um símbolo para representar isso. E esse símbolo se tornou a escrita oficial, que a gente chama de sinogramas ou caracteres chineses. Aqui eu coloquei mais alguns exemplos, né, de escrituras, fontes históricas antigas de outros povos, outras civilizações que também utilizavam de sistema de escrita simbólico para representar a sua grafia. Aqui, na primeira imagem, a gente pode ver, né, os cuneiformes mesopotâmicos. Aqui a gente tem os hieróglifos, né, os egípcios, e o terceiro exemplo são os caracteres chineses, ou sinogramas, tá? Então, vocês conseguem perceber que não somente a civilização chinesa se deteve desse sistema de escrita simbólica. Porém, somente a civilização chinesa conseguiu sobreviver com esse tipo de representação gráfica até os dias atuais, pois tanto os cuneiformes quanto os hieróglifos são considerados línguas mortas. Sobretudo, existem, né, egiptólogos que estudam esses hieróglifos para tentar entender o que são essas escrituras antigas. E depois que o sistema de escrita chinês conseguiu sobreviver, se desenvolver também e teve toda a influência com demais povos e nações circunvizinhas ali do leste asiático, tendo então uma influência com os demais povos, como o Japão, como a Coreia, né? Então, muitos dos caracteres chineses eram utilizados e até hoje são utilizados por esses outros países, né? Tamanha a influência que a cultura e a sociedade chinesa tinha com os demais povos ali da região leste asiática. Agora, vamos entender um pouquinho sobre a palavra China e a palavra mandarim. Eu costumo brincar com os alunos que a palavra China em chinês não tem nada a ver com China. A palavra mandarim em mandarim também não é mandarim. O que eu quero dizer é que China, na verdade, esta palavra em português não veio derivada do chinês, muito menos a palavra mandarim. China em chinês é Zhongguo. Reparem que o som da palavra China não tem muito a ver, né, com a palavra China em si. Na verdade, China vem de China, que significa, além de China, significa porcelana, né? Era um dos materiais mais comercializados na Rota da Seda. Tá? China em chinês é Zhongguo. Se a gente vê a escritura mais antiga, temos a junção de dois caracteres chineses para a formação dessa palavra. Zhong significa centro ou meio. Se vocês observarem essa imagem, esse caractere em arcaico, é como se tivesse um círculo, né? E um palito no meio ou no centro do eixo desse círculo, representando a ideia de centro ou meio. Guo significa país, e se a gente vê também, tem todos os recursos e itens necessários para se estabelecer uma nação. Esse retângulo aqui por fora representa o território que um país deve ter. Esse quadradinho aqui representa a boca aberta. Boca sugere a ideia de população, de pessoas. Aqui embaixo tem um tracinho que representa o minério, a riqueza. E essa parte da direita representa uma lança chinesa que indica ou sugere a ideia de armamento ou exército militar. Então, esses são todos os recursos necessários, pelo menos do ponto de vista dos chineses, para se ter um país, uma nação. Uma nação precisa ter um território, precisa ter riqueza, armamento militar e pessoas. Precisa ter gente, né? Então, em chinês, a palavra China é país do centro, ao pé da letra. E se a gente for pensar, será que eles são tão etnocêntricos assim para se autodenominarem um país central?
país do meio, na verdade, se a gente for analisar na questão de história antiga, muito poucos momentos, né, os ocidentais tiveram contato com os orientais. Até porque, fisicamente, a China sempre se manteve muito isolada, por causa das questões geográficas mesmo, né? Na parte leste, na parte extremo leste era o mar, né? O sudeste ali também era mar. Ali para cima era a Mongólia, na parte norte a Mongólia e as cadeias montanhosas da Rússia, que era só gelo e neve. E daí do extremo oeste tinha um deserto, e depois do deserto tinha mais uma cadeia montanhosa. Então, basicamente, a China sempre, né, se manteve muito fechadinho, cercado geograficamente. Então, podemos dizer que antigamente, a história antiga pode ser muito bem dividida em história oriental e ocidental. E em ponto de vista da história oriental, a China também era um país muito desenvolvido em questões políticas, civis, né, armamento, cultura, e por isso que ele teve toda uma influência com os outros povos ali do extremo leste asiático, como eu comentei. Por isso eles eram chamados do país central, o país do meio, o país do centro da Ásia, que era, né, uma grande potência, né, naquela época. Agora, em relação ao termo mandarim, a palavra mandarim em mandarim, ou em chinês, né, é Putonghua. Putonghua, tá? Então, reparem que Putonghua também não tem nada a ver com mandarim. Mandarim, esta palavra em português, ela veio do português mesmo, tá? Só que é o português de Portugal. Mandarim, se a gente for pesquisar no dicionário português, basicamente vão ter 3 significados, tá? 3 ou 4. Primeiro, mandarim é língua, né? Como a gente bem entende. O segundo, mandarim é o nome de um ministro chinês. Para quem já assistiu Ságua, a gatinha siamesa, que passava lá no canal Cultura, quando eu era pequeno, passava no canal Cultura. Tinha a Ságua e os irmãos dela, né? Que eram gatinhos, e eles moravam onde? Eles moravam no Palácio do Mandarim. O mandarim era um ministro chinês, tá? Então, mandarim também, esse termo, se refere aos ministros chineses, tá? Aos oficiais da corte chinesa, tá? Terceiro significado de mandarim é o pato, pato mandarim. Não sei se vocês já viram, é um patinho bem coloridinho. Culturalmente, esses patos representam fidelidade conjugal. Então, porque quando esses patinhos mandarim, eles se casam, eles ficam a vida toda juntos para sempre, né? Mesmo que um ou outro morra, eles não casam com outros patinhos. Não é casar, né? Mas eles vão procurar outros patinhos. Por isso, representam essa fidelidade conjugal. E culturalmente, se vocês quiserem dar presente para recém-casados, é interessante dar alguma coisa com os patinhos mandarim. Os meus pais, quando se casaram, eles ganharam de presente de casamento um cobertor rosa, assim, com um casal de patos mandarim bem grande, assim, bordados na, na coberta, representando, então, essa fidelidade. Então, esse termo mandarim, na verdade, ele veio oriundo da ideia de ministro chinês. Porque quando os portugueses tiveram contato com o povo chinês, o imperador ou soberano daquela época não permitia que qualquer civil, qualquer plebeu, tivesse contato com os ocidentais. Então, ele delegava algumas pessoas específicas à sua corte, que eram seus ministros, para irem falar com os estrangeiros, para irem falar com os portugueses, né? Então, os portugueses falaram, vamos lá falar com os mandarins. É a língua dos mandarins. Então, a língua dos mandarins virou mandarim, entendeu? Então, veio oriundo do termo mandarim no sentido de ministro chinês. Daí que veio esse termo. Agora, mandarim em mandarim é Putonghua. Putong, esses 2 primeiros caracteres, significam comum. Comum, normal, padrão. Hua significa língua ou dialeto. Então, é a língua comum. Então, reparem que até mesmo mandarim em mandarim já tem esse sentido literal de língua comum entre todos, porque é a língua oficial que deve ser comum e padrão entre todo o povo chinês. Muito bem. Agora, em relação dando continuidade à escrita chinesa, né? Chamamos então de um modo genérico de caracteres chineses. Mas o termo mais adequado é sinogramas. Muitas pessoas hoje em dia chamam de ideogramas, tá? Mas ideograma, etimologicamente falando, não é o termo mais adequado. Porque ideograma, na verdade, é um termo, é um tipo de caractere chinês
É um tipo específico de caractere chinês, tá? O termo mais adequado para se referir a todos os caracteres chineses é sinograma. Sino é o prefixo para China, assim como luso, Portugal, franco é França, germano, Alemanha, assim por diante, nipo é Japão, né? E grama, esse sufixo representa grafia, a grafia chinesa. E os primeiros tipos de caracteres chineses ou sinogramas que foram criados, né, são chamados de pictográficos ou pictogramas. Picto, esse prefixo, representa imagem, figura. E gráfico, de grafia, né? Então, são caracteres chineses que a gente consegue visualizar, eles possuem uma imagem. E são basicamente esses que foram os primeiros a serem criados. Então, basicamente, assim como o povo antigo da pré-história observavam o seu cenário, o contexto do dia a dia, e representavam através de desenhos nas paredes de cavernas e utensílios domésticos, aconteceu com o povo chinês também. Através das nossas habilidades sensitivas inerentes ao ser humano, principalmente a visão, começaram-se a observar o meio onde eles estavam inseridos, e através do que eles observavam, começavam a desenhar, representando, né, graficamente aquilo que eles queriam representar por meio, né, desses desenhos. Então, vamos aqui dar alguns exemplos. Aqui eu dei dividi em 3 colunas, tá? Que são 3 momentos da história chinesa que tiveram representações da mesma grafia, a mesma palavra, né? Em grafias diferentes. Primeiro, o sistema arcaico de escrita tradicional e depois o simplificado. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho a diferença entre cada um deles, tá? Então, primeira palavra, primeiro sinograma pictográfico, este aqui. Não sei se vocês conseguem imaginar, mas é um animal. Tentem pensar o que vocês acham que parece. É um animal. Tá. É um pássaro, tá? Aqui é a região do bico do pássaro, a cabeça, o olho, o peito, as asas e a patinha embaixo. Então, reparem que é literalmente o desenho de uma ave mesmo. Claro que não é perfeitamente com os mínimos detalhes, mas o esqueleto geral da figura de um pássaro, de uma ave, né? E desta imagem, dessa representação de um desenho mesmo, virou a escrita do símbolo ou da palavra chinesa de pássaro. Então, a gente não vai usar de um alfabeto, pássaro, P-A-S-S. A gente já cria a palavra pássaro por meio de um símbolo. Tá? Por esse motivo que o chinês, uma das grandes desafios, né, para um estudante de chinês é estar sempre aprendendo caracteres novos. Isso é muito importante. Depois, né, a forma de escrita tradicional é assim e o simplificado é desta forma. A palavra pássaro ou ave em chinês é niao. Então, falando um pouquinho sobre essas 3 formas de escrita, tá? São momentos diferentes ao longo da história chinesa que a mesma palavra começou a sofrer mudanças na sua grafia. Naturalmente, a língua é uma coisa muito passível de sofrer transmutações, né? Sobretudo a língua escrita. Então, a escrita arcaica, como o próprio nome sugere, é a forma mais antiga, tá? De 4.500 anos atrás. Hoje em dia, ninguém aprende isso. Somente historiadores, calígrafos ou pessoas interessadas vão estudar isso. Nas escolas chinesas não se ensinam a escrita arcaica. Agora, o tradicional e simplificado, eles são contemporâneos. Hoje em dia, ainda são utilizados, só que daí tem que ver em qual país. Tradicional, por exemplo, é usado em Taiwan, simplificado, por exemplo, é usado na China continental. Tradicional, como vocês conseguem ver, possui um número de traços um pouco maior, enquanto que no simplificado, como o próprio nome sugere, é uma simplificação dos traços que tinham na escrita tradicional, para que a escrita fosse mais fácil de fazer, memorização fosse mais fácil de se conseguir, né? E também para tentar divulgar um pouco mais, né, a alfabetização e o acesso à escolaridade, para que fosse mais fácil das pessoas aprenderem. Outro exemplo, aqui também temos um animal, tá? Tentem imaginar como que animal seria esse. Ele está verticalizado, tá? Ou seja, o dorso do animal está aqui, as patinhas estão aqui. Isso aqui representa uma tartaruga. Aqui é a região da carapaça, né? As patinhas, a cabeça achatada, característica dos quelônios, e aqui o rabinho dele. Em tradicional se escreve assim, em simplificado desta forma. Repare que em tradicional é bem complexo de se escrever, né? Tem muitos traços
Então, simplificado aqui simplificou muito a nossa vida, podemos dizer assim. A leitura de tartaruga é kuei, tá? E outro exemplo, aqui a gente tem um peixe, tá? Aqui é a região do corpo, as escamas. Aqui embaixo seria a nadadeira caudal, a cabeça, e esse aqui é tipo aquele bigodinho que alguns peixes têm. Né? Então, é a palavra peixe. E aqui, ó, reparem que a nadadeira caudal virou esses 4 pinguins, enquanto que no simplificado virou só um único traço horizontal. A palavra peixe em chinês é yu com biquinho. Tá bom? Vamos ver outros exemplos. Aqui a gente também tem outro animal. Aqui é a região do pescoço. 1, 2, 3, 4 patinhas. E aqui o rabinho dele. A cabeça não está aparecendo. A cabeça está invisível. Que representa um cavalo, tá? Em tradicional se escreve assim. Repare que os 4 traços de baixo, que são as 4 patas, se manteve aqui no tradicional. Enquanto no simplificado também, esses 4 tracinhos virou um traço horizontal apenas. A palavra cavalo é ma. Depois a gente tem outro exemplo de um pictograma, né? Aqui é um vegetal, já, não é um animal. Representa aqui o tronco, aqui são os traços superiores, são os galhos, e as raízes aqui embaixo, representando, então, o esqueleto ou a estrutura principal que uma árvore deve ter. Então, repare que, às vezes, o caractere não é muito minucioso, com mínimos detalhes daquela imagem ou daquele desenho, mas simplesmente do esqueleto geral que aquela palavra deve ter. Em tradicional se escreve assim e simplificado da mesma forma. E aqui você consegue perceber, então, que muitas palavras, muitos sinogramas, eles são iguais entre o tradicional e o simplificado. Por quê? Porque muitos caracteres já são fáceis de escrever, não possuem muitos traços. Por exemplo, a palavra árvore aqui, ou madeira. Só tem 1, 2, 3, 4 tracinhos, então não teve muito o que simplificar. Tá bom? A palavra árvore ou madeira em chinês é mu, tá bom? Aqui a gente tem um animal também. É um animal, mas não é um bicho. O que é, o que é. O único animal que não é um bicho é o ser humano, né? Então aqui a gente consegue ver uma pessoa de perfil. Aqui seria mais ou menos a região cervical, dorsal, as pernas e o braço. Esse braço, particularmente, eu acho que está comprido demais, né? Mas seria o braço de uma pessoa vista de lado, assim. Em tradicional se escreve assim, simplificado naturalmente é a mesma coisa, já que só tem 2 traços nessa palavra. Jan, né? É a palavra homem, ser humano. Parece uma pessoinha, né? Com as pernas abertas, andando assim, uma pessoa. Né? Ok. Aqui a gente tem exemplos de caracteres pictográficos. Como eu falei, são caracteres, os primeiros caracteres chineses a serem criados que foram baseados em imagens e figuras visíveis, palpáveis e tangíveis. Né? A gente consegue ver uma pessoa, uma árvore, uma tartaruga e etc. Aqui tem mais alguns exemplos. Aqui é um elefante, tá? Uma mulher. E aqui, uma criança. Reparem que o caractere de elefante, embora seja complexo, com bastante números de traços, se manteve da mesma forma em simplificado. Mas eu falo, mas o caractere é difícil, por que não teve modificação para o simplificado? E aí entra o segundo fator, segundo critério que eles adotaram no momento da simplificação. Então, o primeiro critério, eu vou simplificar caracteres mais complexos. Os simples deixo assim mesmo, que já está simples. Segundo fator é eu vou simplificar palavras ou caracteres mais usuais. Não adianta ficar modificando todos os caracteres existentes no chinês se eu não uso ele muito no meu dia a dia, tá? Por isso, aqui no elefante, que é um exemplo, a gente não fala muito elefante assim no dia a dia. Então, manteve-se desta forma mesmo. Mulher, repare que na escrita arcaica ela é cheia de curvas, né? Aqui seria a região das mamas, a nádega, as 2 perninhas, representando, né, a ideia da figura da silhueta feminina, que em tradicional, né, em simplificado também se manteve igual. Aqui, a terceira palavra é criança ou filho, né? A região da cabeça, né, grande, os braços abertos representando o desejo do colo e uma perninha, né? Porque às vezes as crianças nascem aleijadas. Brincadeira, gente, não nasce aleijada, não. É que antigamente as crianças elas eram envoltas num pano, né? No português a gente chama de coelho, sabe? Quando o bebê, a gente enfaixa ela ali, nas pernas, daí por isso que parece que virou uma perna só. Então aqui a gente tem o que a gente viu, né? Agora há pouco, são exemplos de caracteres pictográficos. Como eu falei, coisas que nós conseguimos ver. No entanto,
Nem todas as palavras ou conceitos que a gente quer expressar no nosso dia a dia são palavras ou conceitos visíveis, tangíveis. Muitas das coisas são abstratas. Surgiram, então, uma segunda categoria de sinogramas chamados de ideográficos. Os ideogramas. Como comentei agora há pouco, ideogramas, na verdade, são um tipo específico de caractere chinês. Ideo, de ideia, ideologia, grafia, né, gráfico de grafia, representando uma ideia mais abstrata de algumas palavras, como sentimentos, emoções, verbos e ações, por exemplo. Não tem como eu né, ver o amor em si, ele não tem uma incorporação. Assim como o verbo estudar, não consigo, o verbo estudar não tem uma incorporação física, eu consigo ver alguém estudando, mas ele não tem nada físico propriamente dito. Então, essas palavras normalmente são representadas por caracteres ideográficos, tá? Da mesma forma, dividir em três momentos da história, e aqui a gente vai ter alguns exemplos. Alguém lembra o que era esse primeiro, né, esse caractere aqui de cima que a gente viu agora há pouco? Representava árvore, né? E o que seriam, então, três árvores juntas? O que três árvores juntas nos sugerem? Um número maior de árvores, né? Então, representa floresta. Tradicional se escreve assim, simplificado da mesma forma. Então, repare que eu não vou desenhar uma floresta, um monte de árvores, mas a ideia de três no chinês representa inúmeros, representa vários e muitas coisas, né? Então, utilizaram três repetições do componente de árvore para formar um caractere novo, que é, nesse momento, a ideia de floresta. Aqui a gente tem também, novamente, caractere de árvore. Mas do lado esquerdo a gente tem outro componente que a gente viu agora há pouco. Lembram lá? Era uma pessoa. E o que é uma pessoa encostada ao lado de uma árvore? O que ele está fazendo? Consegue imaginar? É uma pessoa descansando sob a sombra de uma árvore, né? Então é um exemplo de um verbo. Uma pessoa, ou cenário de uma pessoa descansando sob a sombra de uma árvore, tá? Então, reparem como é interessante como o chinês, naquela época, né, raciocinou, pensou para criar esses caracteres, que cada caractere tem uma história, cada caractere tem uma carga histórica e semântica muito importante. Podemos dizer que a escrita chinesa é um patrimônio histórico muito importante. Por esse motivo, muitas pessoas, sobretudo historiadores e pessoas mais conservadoras, elas não apoiam muito o sistema de escrita simplificada, pois no momento da simplificação, perdeu-se muito da história que há, né, inerente ao caractere, né, a história que cada caractere carrega. Em tradicional e simplificado se escrevem da mesma forma. E aqui, novamente, a gente tem um ideograma. Lembram o que era esse componente aqui de dentro que nós vimos lá nos pictogramas? Era uma mulher, né? E aqui em cima é um teto, representando uma casa. E o que sugeriria uma mulher dentro de uma casa? Se a mulher está dentro de casa, ela está protegida. Se ela está protegida, eu consigo ficar tranquilo. Então, esse é o caractere de tranquilidade, tá? Talvez tenha uma ideia, uma visão um pouco machista, né? Já que a mulher é uma figura mais frágil. E se a mulher está dentro de casa protegida, eu consigo ficar tranquilo. Então, esse foi o raciocínio que eles fizeram para criar esse sentimento e a tranquilidade, uma mulher dentro de casa. Tá? Em tradicional simplificado é a mesma coisa. Só um pouquinho da pronúncia para você já associarem um pouco dos sons do chinês. Floresta é san, descansar é xiu e tranquilidade é an. Reparem então que todas as palavras que vimos até agora são todos monossilábicos. Ao contrário do japonês, por exemplo, que também utilizam dos caracteres chineses, né? Que eles chamam de kanji. Porque no japonês, um caractere, às vezes, tem mais de uma sílaba, né? Pode ser polissilábico. Mas no chinês, cada caractere sempre vai ser monossilábico. Sempre um caractere vai corresponder a uma sílaba. Olha, floresta é san, descansar é xiu e tranquilidade é an. Todos eles têm uma única sílaba só. Vamos ver mais alguns exemplos brevemente de ideogramas. Aqui a gente tem uma boca aberta. E aqui, do lado esquerdo, nós temos um arco e uma flecha. Boca e flecha. O que será que representa isso aí para nós? Boca não sugere para nós uma ideia de oralidade, de fala, né? Flecha representa precisão, pois quando a gente vai mirar em algo, a gente precisa, né, ter precisão para acertar o nosso alvo. Precisão mais oralidade. Quer dizer, tudo que a gente fala, se tem precisão, quer dizer que você tem
convicção do que você fala, você tem certeza do que você está falando, você sabe o que está falando. Então, esse é o verbo saber em chinês. Veja que interessante. Utilizando dessa ideia, né, de oralidade e precisão, pois você sabe o que você fala, então sugere a ideia do verbo saber em chinês. Cada caractere tem uma história muito legal, bem incrível, né, que a gente pode ir esmiuçando. Às vezes, alguns alunos utilizam desse recurso para, né, memorizar cada caractere, cada palavra, né, e eu acho bem interessante. Aqui a gente tem o caractere, essa parte de cima, né, representa o Sol, tá? Essa bolinha com um tracinho no meio é o Sol. Esse Sol está emitindo raios de luz, que eclode num feixe central de luz. Qual é o momento do nosso dia em que existe uma eclosão de algum feixe solar? Não é a parte da manhã, a aurora? Então, esse é o caractere de cedo ou manhã em chinês, representando o momento em que há essa eclosão de uma luz, um feixe central de luz, em algum momento do nosso dia, que seria o turno da manhã. Olha aqui, tem um outro exemplo de ideograma. Essa parte de baixo, vocês viram agora há pouco, né? É uma criança. Essa parte do meio, vocês viram agora na palavra tranquilidade, representa um teto, um estabelecimento. Essa parte de cima, os componentes laterais, lembram mãos, né? Essas mãos estão segurando x's aqui, representando livros. Mãos segurando livros sugere a ideia de conhecimento. Então, vamos juntar todos os componentes para interpretar o que significa esse ideograma. Uma pessoa, aqui representada por uma criança, que vai até um lugar, um estabelecimento, à busca de conhecimento. Se uma pessoa busca pelo conhecimento, quer dizer que ele quer aprender, né? Então, esse é o verbo aprender em chinês. Veja que interessante como que o chinês pensou para criar num único símbolo só o verbo aprender. Uma pessoa, uma criança que vai a um lugar, um estabelecimento, à busca de conhecimento. Ele vai aprender. Então, em tradicional se escreve assim, eu acho que é bem similar, né, com o arcaico, enquanto que no simplificado, essa parte de cima virou somente 3 tracinhos. Como é um caractere complexo e uma palavra muito utilizada no dia a dia, ela foi, sim, simplificada. Muito bem. Agora, a gente vai entrar uma terceira categoria de sinogramas, tá? Nós vimos os pictogramas, vimos agora há pouco os ideogramas, e os terceiro tipo de caracteres são chamados de pictofonéticos. Aqui a gente está estudando um pouquinho da origem, do surgimento dos caracteres e como ele se desenvolveu. Então, é um estudo mais etimológico. Claro que isso aí não vai ser necessário no seu dia a dia, mas para vocês entenderem um pouco da parte histórica, cultural, né? Quais são esses sistemas de escrita existentes, quais vocês vão aprender, né? Como que elas foram se desenvolvendo e evoluindo ao longo desses milhares de anos. Terceira categoria de sinogramas, então, são chamados de pictofonéticos. Picto, como a gente viu agora há pouco, representa a imagem ou figura. Fonético sugere a ideia de som, né? Fonologia. Com isso, a gente já consegue entender que esse tipo de caractere já tem duas partes. Uma parte associada à imagem e uma parte associada ao som. Vamos ver aqui alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Lembram o que significava essa parte da esquerda aqui? A gente viu lá, é uma mulher, né? E essa parte da direita, nós vimos agora há pouco também. É um animal, é o cavalo. Mulher mais cavalo em chinês forma a palavra mãe. Você fala, ué, mas o que mãe tem a ver com cavalo? Será que é uma égua? Tem gente que a mãe fala que trabalha feito cavalo, né? Que é explorado em casa, que o pessoal não ajuda a arrumar a casa e trabalha feito cavalo. Mas não tem nada a ver com isso. Isso, na verdade, seria uma interpretação que a gente daria para os ideogramas, aí sim. Mas como ele é um pictofonema, tem uma parte associada ao som. A palavra mãe em chinês se diz ma no primeiro tom. A palavra cavalo, como vimos agora há pouco, se lê ma no terceiro tom. Reparem então que a palavra mãe e cavalo possuem um som muito parecido. E devido a essa semelhança fonética, quando foram criar o caractere de mãe, emprestaram um caractere pré-existente de cavalo para ser adicionado e empregado na criação da palavra mãe. Podemos dizer, então, que o caractere de cavalo é pré-existente ao caractere de mãe,
Podemos dizer também que a língua oral surgiu antes da língua escrita. No momento da criação, né, o pessoal já chamava a mãe de mãe, já chamava o cavalo de Maá, mãe de mãe, já chamava a mãe de Má e o cavalo de Maá, tá? Na oralidade, a pessoa já usava essas palavras com essas ideias. Mas no momento da criação da escrita, né, da grafia da palavra de mãe, e houve-se um empréstimo de um caractere de cavalo devido a essa semelhança fonética. Agora, esse segundo componente de mulher, né, esse sim tem a ver com significado, né? Já que a mulher, a mãe é do gênero feminino. Então, em tradicional, mãe se escreve assim, tá? E em simplificado, se escreve assim, né? Mãe, ma. Outro exemplo, olha que complexo esse negócio. Aqui também, vejo aqui embaixo, também tem uma mulher, né? Não sei se vocês conseguem visualizar. Também tem uma mulher. Esse é o caractere de avó ou senhora de idade. Reparem que embaixo também tem mulher. Agora, aqui em cima é esse caractere aqui, que significa onda. Aí você fala, será que a vovozinha é a mulher das ondas? Ela é radical, né? Surfista, a mulher das ondas, a vovó. Na verdade, não. Também, neste exemplo, tem a ver com o som, com a pronúncia. A vó é pó no segundo tom. E onda é pô no primeiro tom. Também tem uma diferença da consoante. Uma é soprada, a outra não. Uma é aspirada, a outra não. Mas, de certa forma, a pronúncia entre as duas palavras é muito parecida. Pó e pô. E devido a essa semelhança, houve-se o empréstimo de onda, né? Para se pôr aqui no caractere de avó. Em simplificado, se escreve da mesma forma. Toda vez que vocês virem um caractere que tem esses 3 pinguinhos do lado esquerdo, é o radical de água, tá? A gente chama de 3 pingos d'água. O radical do caractere sugere a que categoria de palavra ela pertence. Então, radical de água, nada mais justo, né, de ter esse radical na palavra onda, né, já que a onda é composta de água. Aqui no próximo exemplo, também temos o radical de água. Reparem aqui, no lado esquerdo também tem os 3 pingos da água. E do lado direito, como vocês já bem aprenderam, é o caractere de árvore ou madeira. Árvore e madeira formam a palavra mu, que significa lavar-se, tomar banho. Ué, será que a gente lava com água um pedaço de pau? Joga uma caneca de água, é como se açoitasse para tirar as cracas? Na verdade, não. Esse também tem a ver com o som. A palavra lavar-se é mu. A palavra árvore ou madeira também é mu. E eles são, inclusive, homófonos, têm o mesmo tom, tá? Têm a mesma pronúncia. Então, devido a essa mesma pronúncia, eles emprestaram o caractere de árvore ou madeira para ser empregado aqui. Por isso, é um outro exemplo de pictofonema, tá? E aqui a escrita é em simplificado. Nós vimos até agora, então, 3 categorias ou 3 pilares que os chineses utilizavam para criar as palavras ou caracteres chineses. Pictograma, ideograma e pictofonema. Na verdade, ao longo da história, eles se utilizaram de 6 formas de criação de caracteres. A gente não vai se aprofundar tanto, porque somente esses 3 primeiros já contemplam mais de 90% dos caracteres chineses. Esses 3 últimos, eles são baseados e derivados desses 3 que a gente viu agora. Mas só a critério de curiosidade, eu vou citar aqui os 6 tipos de caracteres chineses. Então, pictograma, ideograma simples, ideograma composto, que aqui eu só expliquei só como ideograma, mas na verdade ele é subdividido em mais 2. Pictofonema, derivado cognato e empréstimo fonético. Temos esses 6 tipos de caracteres. Então, aqui, só para vocês terem uma noção de como as palavras e os caracteres chineses surgiram, foram criados e como eles se desenvolveram, tá bom? E aqui, no último momento, a gente vai discutir um pouquinho sobre formação de palavras. Nós vimos agora como são a formação de sinogramas. Mas será que existe hoje em dia ainda a criação de novos sinogramas? Novos caracteres chineses? Vocês acham? Muitas pessoas alegam que sim, porque eles se baseiam no seguinte raciocínio. Todas as línguas existem criações de palavras novas. Então, bem provavelmente no chinês há a criação de caracteres novos. Mas isso não é verdade.
A criação de caracteres ou sinogramas, né, ele se deu somente 3.000 anos atrás. Hoje em dia não há mais criação de caracteres novos. Até porque, ao longo da história, já existem 40 a 60 mil caracteres catalogados. Então, no chinês não tem alfabeto, mas tem 40 a 60 mil caracteres. Mas será que eu vou usar tudo isso? Não, na verdade não. Hoje em dia a gente não passa, né, no mandarim não passa de 5 mil caracteres no dia a dia. Não. Com 3.000 caracteres você já consegue se virar muito bem, tá? Agora, em relação à criação de palavras novas, isso sim se tem hoje em dia. Mas a criação das palavras novas é através da utilização de sinogramas ou de caracteres chineses que já existem. Então, podemos afirmar que as palavras chinesas nem todas têm um caractere. Eu posso utilizar demais caracteres, juntá-los e formar uma palavra nova. Vamos entender um pouquinho mais. Aqui a gente tem, né, a imagem de um hipopótamo. Hipopótamo, como a gente bem sabe, 3.000, 4.000 anos atrás não existia na China. É um animal típico da África. Como que então hoje em dia os chineses chamam o hipopótamo? Na verdade, a palavra hipopótamo, em português mesmo, o hipo, esse prefixo, significa cavalo. Hipopótamos significa rio. Hipopótamo é o cavalo do rio. Por isso que hipódromo é o lugar onde se, né, guardam os cavalos. E o chinês também tem desse raciocínio na criação da palavra hipopótamo. Hipopótamo chinês utilizou-se de caractere do rio, que é he, e cavalo, que a gente já aprendeu, que é ma. Então, ao pé da letra, é o cavalo do rio. He, ma. He, ma é a palavra hipopótamo. Vejam que interessante aqui, ó, aparece novamente os 3 pingos da água, radical de água. Muito, né, nada mais justo, né, aparecer o radical de água na palavra rio, né? Como eu comentei, às vezes o radical já sugere a que categoria de palavra ela pertence. Vamos ver um outro exemplo. Aqui tem um outro animal típico africano, que é a girafa. Dê uma pensada, quais caracteres vocês iriam usar para criar a palavra girafa? Talvez pescoço comprido, né? Cavalo, tem gente que pensa cavalo, mas os chineses, em vez de cavalo, utilizaram o caractere de cervo. Reparem que a patinha da girafa lembra muito aquela patinha que o cervo tem. Né? Então, ao pé da letra, a palavra girafa é o cervo do pescoço comprido. Né? Chang, esse primeiro caractere, significa comprido, Jing significa pescoço e Lu significa cervo. Cervo do pescoço comprido. Então, aqui é um exemplo de uma única palavra que tem 3 caracteres. Então, nós vimos agora há pouco que, basicamente, uma palavra tinha um caractere. Uma palavra, um caractere. Mas não necessariamente assim. Às vezes, uma palavra tem 2 caracteres, 3 caracteres. A maioria das palavras chinesas tem 2 caracteres, na verdade. Outro exemplo, avião, né? Como seria avião em chinês? Eles utilizaram dos caracteres de voar e máquina. Ao pé da letra, a máquina voadora. Computador, como que seria computador em chinês? Eles utilizaram o caractere de raio ou eletricidade e cérebro, né? Cérebro eletrônico. Né? Muitas pessoas associam o nosso cérebro a um computador, né? E o contrário também é verdadeiro, né? Então, eles usaram esses 2 caracteres para formar a palavra computador. Então, a formação das palavras se utilizam, né, dos caracteres que já existem. Mas, hoje em dia, não existe a formação de caracteres novos. Então, basicamente, a aula, né, de hoje, a gente vai falar até aqui. Nós abordamos um pouco sobre, né, vários conceitos culturais, da língua também, e alguns conceitos panorâmicos para introduzi-los nesse mundo da língua chinesa. Vimos um pouco sobre a diferença entre os dialetos, qual a diferença entre mandarim e chinês. Vimos também, né, a criação dos caracteres, quais tipos de caracteres eles existem, né, quais são utilizados hoje em dia. Se você vai para a China, você aprende o significado. Se você vai para Taiwan, vai para Singapura, você vai usar o tradicional. Né? Aí nós vimos também um pouquinho sobre a formação das palavras novas em chinês. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês tenham entendido. E qualquer coisa podem perguntar agora, nesses momentos finais. Então, passo agora a palavra para o Tomás. Deixa eu só passar. Isso, esse slide que eu queria.
Bom, todo mundo me ouvindo bem? Que eu não estou me vendo aqui, mas agora eu estou. Aí, beleza. Então, como a gente começou agora, né, a gente está abrindo horário só para o básico 1 no momento de mandarim. Então, a gente tem duas modalidades. Tem o online, que ele é cobrado, o semestre é cobrado em 5 parcelas de R$ 220, com essa listinha aqui de horários disponíveis. A gente precisa de um mínimo de alunos para fechar a turma, então pode ser que não aconteça, né, se você se matricular para uma turma específica, mas daí a gente vai fazer o trabalho de realocar vocês de acordo com disponibilidades e tudo mais. Não se preocupem quanto a isso. Quem quiser tirar print dessas telas também, eu acho que não tem problema, né, Chu? Que daí é mais fácil que anotar. Você tem o presencial também? Eu? Acho que sim. Pode passar. Ah, tá. Aí. E daí, para quem for de Curitiba, a gente tem Para quem for de Curitiba, a gente tem a opção do presencial também, né? Que ele é um pouquinho mais caro, são 5 parcelas de R$ 250 a mensalidade, mas a aula é um pouquinho mais longa também, ela dura 1h30 ao invés de 1h20. E, novamente, a gente tem essa disponibilidade seguindo a mesma situação, né? O número de alunos, coisas dos professores, etc. Não sei se tem alguém de Curitiba que eu não perguntei, mas se tiver, tá aqui. E quem for de Curitiba também é convidado a vir conhecer a escola, se quiser conhecer a gente pessoalmente. Mais um, por favor. E por último, porque até não der errado. Para quem quiser mais informações ou as matrículas, né? A matrícula pode ser feita diretamente pelo nosso site, então o link está ali na tela, tá? Desculpa, esse é o nosso e-mail, no de baixo, no último. No centroasia.com.br/shop, vocês encontram todos os nossos cursos com os horários disponíveis, com os níveis disponíveis, todas as informações certinhas. E quem precisar de mais informações, quiser conversar melhor com a gente, tem um tempinho agora, mas tem pode entrar em contato com a gente pelo e-mail, que é ali em cima, ou pelo WhatsApp. E também o Instagram, que não está aqui, mas a gente está lá. Quem precisar conversar, fique à vontade. E, bom, acho que é isso. Falei um pouquinho rápido, que a gente já passou um pouquinho. Tem esse aí também. A gente tem aqui, então, alguns diferenciais do que são, né? Nossas aulas são ao vivo com interação real, então vocês não vão receber gravações das aulas. Vocês têm acesso à gravação, se faltar a gente pode negociar isso, mas as aulas são feitas ao vivo com o professor, então vocês vão estar parecido com o que está aqui, vai ter o professor em tempo real conversando com vocês, não é vídeo que a gente manda e vocês assistem e não tem esse contato com as pessoas, em si. As turmas são reduzidas, no máximo de 6 alunos, tanto para o presencial quanto para o online, porque assim a gente consegue garantir que o professor vai ter tempo de atender todo mundo vai conseguir interagir direitinho e ninguém vai ficar para trás. Não vai 20 pessoas na sala, assim, e meu Deus, não entendi nada, o professor já foi. Não. Existe essa flexibilidade de tempo do professor te atender, para você tirar suas dúvidas, para você conversar com todo mundo. O e-book, né, para aula online, então, ele vem de forma 100% digital, ele já está incluso ali, e vocês podem fazer impressão em casa, podem usar ele como PDF, como vocês preferirem. Acompanhamento das atividades via WhatsApp. Então, quando for uma questão de fazer uma correção ou tirar dúvidas, essas coisas assim, o professor tem uma disponibilidade de horário para responder vocês pelo WhatsApp também. Da mesma forma que ele pode requerer algumas coisas de vocês via WhatsApp. E, por fim, a plataforma EAD e esse deck de vocabulários, os dois são materiais extras que a escola fornece, que são exclusivos para alunos nossos. Então, a plataforma EAD, você tem vários outros sistemas juntos ali, né? Você tem exercício de apoio, tem vídeos, tem alguns exercícios de áudio, coisas assim. E os decks de vocabulário são tipo aqueles flashcards digitais, assim, que aparecem uma palavra, você muda para o significado e praticar realmente em cima delas. Existem de vários temas, vários conteúdos diferentes. Depende daí de acordo com a orientação do professor ou do material que você estiver usando durante a aula, né, do nível que você tiver. E acho que é isso. Tem mais algum? Não. Bom, então, agora, quem tiver perguntas, fique à vontade para fazer. Tá? Podem ligar a câmera para perguntar, ou o microfone para perguntar diretamente, se quiserem colocar aqui. Pode ser tanto sobre a aula quanto sobre a escola em si. E daí a gente tem alguns minutinhos aqui, a gente vai respondendo. Se não tiver também, não tem problema. Fique à vontade. Nada? Bom,
Se ninguém tem pergunta, caso surja alguma dúvida depois, fique à vontade para mandar para a gente também. Mas eu vou encerrar por aqui, então. Agradeço a participação de todo mundo. Espero que a gente se veja novamente. Não você achou porque você é o bem, então não tem problema. Mas vocês, futuros alunos, se estiverem, estaremos aqui para receber vocês, tá bom? Chum, quer adicionar mais alguma coisa? Acho que não. Agradeço a todos pela presença, espero que tenham gostado e entendido, né, a explanação. Também espero que os veja futuramente como alunos do Centro Ásia. Tá bom? Então, eu vou encerrar aqui. Muito obrigado e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.